Oi meninos, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Então, a gente hoje vai dar continuidade ao nosso assunto, falando agora sobre geografia, tá certo? Então, vamos iniciar o módulo 2. Nesse momento, a gente vai começar um novo módulo, vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo 3, tá certo? A gente vai falar sobre povo, cultura e nação. Então, esse conjunto de palavras, ela traz bastante informação, né? Traz consigo muitas informações e aspectos de um determinado local. Então, o povo, a cultura de um determinado local é caracterizado, né? E aí isso gera um aspecto comum de região, comum em outra região, não tão comum em outra. Então, cada cultura vai apresentar peculiaridades, né? Vai apresentar ações e hábitos diferenciados. Então, o povo que exercem essas culturas, elas estão introduzidas em uma nação, tá certo? Então, a gente vai dar início a esse assunto e aí a gente vai falar por partes, né? Então, a primeira coisa que vocês vão ver é a cultura que une uma nação. Então, a cultura que une uma nação, por exemplo, esse mapa aqui, ele cita a questão da linguagem, viu? Quando vocês analisem com bastante cuidado, bastante atenção aí em casa, no livro de vocês, que aqui ele mostra, por exemplo, as línguas de cada país. Então, um dos aspectos culturais de um país é a língua que ela fala. O povo brasileiro fala português, o povo americano fala inglês, e aí vai tendo uma variação. E aí cada nação ela tem uma característica própria na questão da língua predominante. Não é que numa única nação não possa ter várias línguas. Pode, por exemplo, aqui no Brasil a língua predominante é o português, mas existem outras formas de linguagem. Por exemplo, a língua tupi, a língua guarani, que são de povos indígenas nativos aqui do Brasil. Então, essa questão de cultura e linguagem vai ser determinada de uma região para outra, tá certo? Mas claro que a predominância é o que caracteriza aquele país. Então, quando a gente pensa, o planeta Terra hoje em dia, ele já chega a mais de 7 bilhões de habitantes. Então, é um número muito grande e aí por isso permite uma grande diversidade na linguagem, na cultura, no modo de vida, né, nas atividades que cada povo gosta de fazer, né? Então a gente precisa entender em primeiro momento o que é que significa cultura. Então se você olhar no dicionário, lá vai ter o significado da palavra cultura, e aí a gente vai ver, por exemplo, que a palavra cultura ela vem do latim, e ela vai estar bem aqui no livro de vocês, ó, nesse quadro amarelo, explicando o que é que significa. Então aqui ela diz, né, que cultura representa um conjunto de símbolos, é um conjunto de ideias, é um conjunto de tendências, valores, normas, produtos, compartilhamento de ações em sociedade, enfim. Então, a questão cultura, ela vai predominar e vai se manter ativa em vários momentos de nosso dia a dia. E aí a gente pode perceber que, de acordo com a região que a gente mora, tem uma cultura mais intensificada, uma cultura mais característica. Então, se você pensar, o nordestino tem um modo de vida diferente do sul do Brasil, né? Lá eles têm um hábito de vida diferente, eles têm uma forma cultural de se comunicar, de se interagir, né? De se manter em sociedade diferente de nós nordestinos, como também a região norte do nosso país também possui culturas diferentes. Então a gente vê que, de acordo com um conjunto de pessoas, indivíduos que pratiquem uma atividade, a gente vai saber que é uma cultura diferente, tá bom? Então a gente sabe que cultura é um conjunto de várias informações. Então, para a gente determinar é cultural isso, você tem que caber que é um grupo de pessoas, não precisa ser o país todo, não precisa ser um estado todo. Cultural é um conjunto relacionado a um pequeno grupo de pessoas ou pode abranger a um grupo bem grande, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, que a questão da identidade cultural. Então, tem países que possuem uma identidade cultural muito forte.
Por exemplo, o brasileiro gosta do carnaval. Tem outro país do mundo que curte tanto o carnaval como nós? Eu acho que não. Então, o carnaval é uma identidade do brasileiro, tá bom? O carnaval é um feriado no nosso país que se prolonga por quase uma semana, tá certo? Então, o carnaval ele se torna uma identidade cultural específica do brasileiro, como, por exemplo, a questão do patriotismo nos Estados Unidos. O patriotismo nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte. Quem não já ouviu falar, né, daquelas perseguições que os americanos fazem com qualquer imigrante que chega lá só porque é de outro país? Ele tem um patriotismo, aquele orgulho de pertencer àquele país e só querer conviver com pessoas do país mesmo deles, né, só os americanos mesmo. E aí por isso eles perseguem, matam, né, excluem da sociedade qualquer outra cultura. Então essa questão do patriotismo traz consigo uma grande perseguição de pessoas em alguns países. E aí aqui no livro de vocês traz essas informações, tá certo? Então é para vocês entenderem, né, que identidade cultural ela é constituída por uma consciência coletiva. Precisa ser baseada em laços naturais. Então aqui no Brasil começou a ter essa cultura, né, de dançar, de gostar de fantasia, né, de construir blocos. E aí assim foi construindo essa cultura que é característica única aqui do nosso Brasil, nosso país. Como também lá para os americanos a questão vamos dizer, da valorização do seu país, eles têm um maior orgulho da bandeira deles, né? Eles têm um respeito pela bandeira, diferente já da nossa, né? Nós aqui brasileiros não temos tanto esse significado, tá bom? Aí, quando dando continuidade, a gente vai falar a questão de território nacional. Então, a gente vai precisar aprender alguns conceitos, tá, meninos? A gente vai aprender, por exemplo, o conceito de território, o conceito de estado, o conceito de território nacional, o conceito de limite, o conceito de fronteira. Então, para isso, vocês prestem bastante atenção, ó, nesse mapa do globo, né? É um mapazinho aqui do globo terrestre, do nosso planeta. E aí a gente vai ver que o território ele é representado pelo domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou mais de uma instituição. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de Estado, a gente pode dizer que o Estado é uma instituição. Então, no nosso Brasil, existem mais de 12, eu acho que são 19 estados. Então, existem 19 instituições diferentes, onde regem leis específicas, que umas seguem a Constituição Federal, outras não seguem, tá? E aí o território brasileiro ele é expandido, né, por esses estados. Então, a gente faz limite com outros com outros países, e aí a gente faz também limite com o Oceano Atlântico. Então, esse é o limite de território nosso, tá? A gente tem um limite, passar daquele limite de território, a gente vai estar invadindo a fronteira de outro país. E aí, às vezes, isso é de forma ilegal, que pode gerar até grandes punições. Então, o Estado é uma instituição política, administrativa, que organiza aspectos do território de um povo ou nação. Então, como eu mencionei, né, o Estado ele é regido por um administrador, que a gente denomina de governador. Então, tudo que tem que ser implementado no nosso Estado é o governador que determina. Umas determinações são criadas individuais, são regidas da sua própria, da sua individualidade. Em outros casos, ele recebe a instrução da patente maior, que é o presidente, e aí ele arca com a responsabilidade de ter que fazer cumprir aquela solicitação. Então, os estados são instituições que recebem ordens dos seus administradores. E aí esses administradores vão sendo diminuídos, né? Começa por um presidente, o presidente tem os senadores, dos senadores os deputados os governadores, dos governadores
outros deputados para chegar a prefeitos e vereadores, tá bom? Aí é a escala hierárquica que rege um estado. E aí a gente vai ver que tem a questão, né, de território nacional, que o território nacional de cada país é regido por uma Constituição única e própria. A gente aqui segue nossas leis, aqui a gente tem, por exemplo, no Brasil não tem a lei do aborto, não tem a lei que permite qualquer pessoa, qualquer mulher fazer o aborto, que é uma lei que no Brasil não tem. Aqui no Brasil a gente não tem a pena de morte, então é uma lei daqui do Brasil não ter, mas a gente sabe que tanto a permissão para o aborto como a questão da pena de morte existe em outros países, então isso aí é caráter individual. Então, a questão do território nacional, ela vai criar leis específicas para ele. E aí a gente vê a questão de limite e fronteira, né? Então, é como a gente imagina. São Julião tem o seu limite de território. Quando ele ultrapassa aquele limite, ele já entra em outra cidade. Como da mesma forma o Piauí. Para o lado direito do nosso Piauí, ele é banhado pelo rio Parnaíba. E aí o rio Parnaíba separa todinho o Piauí do Maranhão. Então aí é o limite. E aí essa margem de limites pode ocasionar, né, pode ser dividida por questão de rio, montanha, tá bom? Por muros em alguns casos, né? A gente vê os Estados Unidos, ele quer fazer um limite de fronteira com os mexicanos construindo um muro. E aí cada território nacional usa de sua estratégia e metodologia. Sempre vai existir fiscalização nessas fronteiras para impedir e barrar a entrada de algo que é indesejado. E aí essas fiscalizações têm que acontecer com bastante frequência. E aí a gente vê, né, que tem muitos, quando a gente volta para essa página, vai existir questão de território de muitos países, por exemplo, que eles estão localizados no continente, mas recebem ordem e são obedientes ao país de seu domínio. É o caso, por exemplo, da Guiana Francesa. A Guiana Francesa fica aqui na América do Sul, mas ela é obrigada a obedecer a ações, que é lá da França, tá? E a França já fica lá na Europa, como também Porto Rico, né? Porto Rico é um país que rege a obediência aos Estados Unidos e eles ficam em regiões diferentes, em continentes diferentes. Então, pessoal, eu quero que vocês estudem com bastante atenção esses conteúdos, esses conceitos, tá bom? E aí vocês vão ver que essa questão de espaço territorial é bastante preocupante ultimamente, porque até hoje existem países que não conseguiram independência. Existem estados que estão tentando se formar, tá? Aqui, por exemplo, no Piauí, há muito tempo já se falava que iriam dividir o Piauí em 2 novos estados. Só que isso, claro, nunca aconteceu. Mas isso é possível de acontecer. Então, essa questão de expansão territorial e delimitação de território vai de acordo com conveniências políticas, tá certo? Quando um governo precisa fazer alguma decisão desse tipo, eles têm que implementar o plebiscito. O plebiscito é uma votação onde as pessoas votam de livre e espontânea vontade, não tem pressão, não é obrigado a votar, mas a maioria é quem vence. Então, quando acontece um plebiscito, uma lei pode ser implementada, uma ação pode ser introduzida naquele estado. Então, há uns anos atrás, por exemplo, o Brasil fez um plebiscito para legalizar o uso de armas e a grande maioria não quis votar nisso, tá certo? Então, a gente hoje não tem essa permissão da legalidade das armas por esse motivo. Então, eu gostaria que vocês estudassem, tirassem as dúvidas e qualquer coisa, meninos, eu estou aqui, tá bom?